Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. É isso aí, galera, uma boa terça-feira para você que tá me assistindo, que Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina, semana decisiva pro São Paulo, né? Mas vamos começar aqui falando com uma notícia que com certeza vai agradar uma boa parte da torcida. O São Paulo vai mesmo adquirir em definitivo a contratação do meio-campo uruguaio Gabriel Neves. A lesão do jogador não vai atrapalhar em nada em nenhum dos dois lados, tá bom? O São Paulo vai conversar com os representantes e vai adquirir aí de uma maneira definitiva. Lembrando que ele está emprestado até o fim desta temporada, ele chegou em agosto do último ano, a princípio não agradava o Crespo, depois o Crespo saiu, Rogério Ceni chegou e a princípio continuou da mesma maneira, não vinha tendo oportunidades, chegou a ser aí preterido por outros clubes, o São Paulo havia liberado aí o jogador, mas depois quando ele ganhou oportunidades, ele demonstrou aí para que veio e realmente vem dominando o meio de campo. E com isso mudou toda a história e o jogador vai permanecer no São Paulo. O São Paulo vai fazer um pagamento aí de cerca de 1,7 milhões de euros ou de dólares, eu não lembro agora, mas na cotação atual dá algo em torno aí de 8 milhões de reais para ser pago aí em 3 parcelas anuais. Então, 8 milhões de reais, galera, pelo Gabriel Neves, um volante muito jovem que realmente dá uma dinâmica muito boa pro São Paulo. Para mim, tá barato, tá de graça, hein? Pra mim o São Paulo tem que adquirir aí o mais rápido possível, porque é um baita de um jogador e obviamente, como eu falei, mesmo com a lesão, mesmo com a probabilidade dele perder a final da Copa Sul-Americana pela lesão, o jogador vai ser do São Paulo. Ainda não foi discutido a situação contratual, quanto tempo, salário, mas ele vai ser nosso. Então, pra todo mundo que gosta dele, pode comemorar, porque o Gabriel Neves é jogador do São Paulo em definitivo. Vamos seguir o nosso noticiário, porque agora a gente vai falar do Rogério Ceni, né? Repercutiu muito a entrevista que ele deu nesse último final de semana, após o clássico contra o Corinthians, que ele falou aí que se o São Paulo não for campeão da Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro, ele entrega o cargo, deixa a diretoria demiti-lo e abre mão da sua multa rescisória. Portanto, ele quis dizer aí que ele realmente não vai servir mais como treinador do São Paulo, e treinador no Brasil não falta, que o São Paulo deve procurar uma opção melhor, segundo ele mesmo, tá bom? Essas são as palavras do Rogério Ceni. Mas a diretoria não pensa desta maneira. A diretoria pensa em um projeto a longo prazo. Rogério Ceni, que chegou em outubro do ano passado, está próximo de completar um ano aí como treinador do São Paulo. Ouso dizer que se fosse outro treinador, se não fosse o Rogério Ceni, com a campanha que tem, já teria sido demitido nesses últimos jogos aí que o São Paulo acabou vacilando, antes da Sul-Americana principalmente, naquele empate contra o Cuiabá. O Crespo foi demitido com a mesma campanha do Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Então, ele tem o privilégio e ele vai continuar, e a diretoria quer o Rogério Ceni a longo prazo sendo comandante do São Paulo. Você que está me assistindo aí, acha que o Rogério Ceni deve continuar no comando técnico do tricolor, ou você acha que o São Paulo deve ir em busca aí de um outro nome? A gente viu aí, né, dois rivais se mexendo aí, né, em questão de treinadores no dia de ontem, né? Segunda-feira foi muito movimentada, e para mim é surpresa, né? Eu sempre acompanho todos os times, mas surpreendentemente teve duas notícias aí de dois rivais nossos. Primeiramente, o Abel Ferreira, né, foi contatado aí pelo Brighton da Inglaterra, né? O Brighton que recentemente perdeu seu treinador Graham Potter pro Chelsea, e o Brighton veio atrás do Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira, infelizmente, quer continuar no Palmeiras, né? O homem tá ganhando tudo e quer continuar. E o Santos demitiu o Lisca doido, né? Até o momento que eu tô gravando, ainda não vi se foi anunciado um outro nome, mas após 8 jogos aí, o Lisca foi demitido. Mas quero saber a opinião de vocês, se no São Paulo deve permanecer o Rogério Ceni, ou se você gostaria de um outro nome. Deixa nos comentários aí sua opinião, que a gente vai agora para a próxima notícia.
Vamos falar agora sobre Jonathan Calleri, né, o atacante argentino do tricolor, artilheiro da temporada e artilheiro em suas duas passagens, né? Ele completou aí neste último domingo 100 jogos com a camisa do São Paulo, uma marca realmente muito importante, uma marca histórica, né? Mas de um lado é uma parte muito boa que ele completa 100 jogos com a camisa tricolor, mas do outro lado a fase não é agradável, né? Completou aí contra o Corinthians 7 jogos sem marcar gols. É a maior sequência desde que ele chegou. Ainda não havia passado por uma sequência tão grande assim, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele tinha começado de uma maneira meteórica, fazendo um gol a cada jogo, né? A média praticamente, e depois estagnou lá para acho que 11ª rodada, parou, foi fazendo poucos gols e realmente parou aí. A gente tá vendo o Cano, né? Que agora é o artilheiro do Brasileirão com 15. A gente tem o Pedro Raul atrás, a gente tem o Bissoli, né? Jogadores que ultrapassaram, acho que o Mendonça passou o Calleri também, não sei se está empatado aí, mas o Calleri parece que parou aí nesses últimos jogos, já são 7 sem marcar e no momento crucial da temporada, né? Um momento decisivo, final da Sul-Americana vai chegar daqui a pouquinho, semifinal de Copa do Brasil, amanhã jogo de volta, a ida nós perdemos por 3-1. Em Copas, o Luciano é o artilheiro e a gente precisa do Calleri. A música toca no Calleri que é gol, tem que ecoar. No último jogo do Maracanã, o Calleri balançou as redes, né? No Campeonato Brasileiro, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Flamengo, mas o gol marcado pelo tricolor foi do Calleri. E aí, será que desta vez teremos mais um golzinho do Calleri? Teremos um golzinho do Luciano? Eu tô apostando, meu palpite é 2-0 pro São Paulo. Vamos levar para as penalidades e o Felipe Alves vai brilhar, vai levar o tricolor para a final e eu espero e eu quero que seja contra o Corinthians. Uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians seria algo realmente aí histórico, né? Mas quero saber o que vocês acham aí sobre a fase do Calleri e se ele vai voltar a brilhar aí contra a equipe do Flamengo. Se do lado do São Paulo temos problema, no Flamengo também, né? Vamos falar agora sobre o outro estrangeiro aqui que brilha no futebol brasileiro, Jordan de Arrascaeta, que brilha, ó, há muito tempo na equipe do Mengão, mas pode ser ausência no jogo contra o São Paulo. Ele que vem tendo um probleminha físico aí, sente dores na região do pubis e pode desfalcar a equipe do Dorival Júnior contra o São Paulo. A gente não quer e a gente não deseja que nenhum jogador se machuque, eu não faço isso, mas se ele não jogar contra o São Paulo é um reforço pra gente, né, galera? É um jogador de altíssima qualidade, joga muita bola, mas o Flamengo também tem outros tantos jogadores aí de muita qualidade, mas que é uma perda gigante pro Flamengo, a ausência do Arrascaeta, se confirmada, realmente é. Quero saber a opinião de todos vocês, tá bom? Vamos aí para o próximo assunto. Galera, teve uma declaração aí pro canal do Pilhado, pra Jovem Pan, não sei como que foi aí, sobre o Daniel Alves, né? O Alexandre Pássaro, ex-dirigente aí do São Paulo, falou sobre o Daniel Alves ser vilão do São Paulo e ele disse que não. Ele falou que não, que jogador vilão é aquele que força o terceiro cartão amarelo, que força uma saída, que força não sei o que faz corpo mole no treinamento, que não enxerga o Daniel Alves como vilão do São Paulo, né? Isso aí foram as palavras do Pássaro, ex-dirigente, como eu falei, do Tricolor, que falava que o Daniel Alves dava vida em todos os treinamentos, em todos os jogos. Eu, alemão falando aqui, considero o Daniel Alves como a pior contratação da história do São Paulo, por todo o que foi envolvido. Quando ele veio para o São Paulo, era um jogador multicampeão em seleção brasileira, em clubes gigantes do futebol europeu, por onde passou, fez história no Barcelona, jogou em Juventus, Paris Saint-Germain. Então a gente estava trazendo o icônico Daniel Alves, mas quando chegou no São Paulo, era um salário muito alto, não rendeu o esperado, veio como camisa 10, né? Ele já tinha o Daniel Alves, a história esperada, e ainda veio como camisa 10, né? Então, achei que foi aí um problema muito grande para o São Paulo, fora a dívida que nós vamos pagar aí pelos próximos anos, né? Então, por todo o envolvido, por ele ser campeão olímpico e criticar o São Paulo publicamente, depois por algumas outras declarações, eu considero o Daniel Alves como a pior contratação da história do São Paulo. E sobre essa história de vilão, se pra mim ele é a pior contratação, pra mim ele foi um vilão sim nessa passagem aí que ele teve no São Paulo e inclusive depois, né? Ele acabou voltando pro Barcelona, agora está no Pumas e ó, jogando absolutamente nada, o Pumas em uma fase assim grotesca, não foi convocado pela seleção brasileira e na última convocação antes da Copa do Mundo. O Tite levou apenas um lateral direito na convocação, que foi o Danilo, e não levou nenhum reserva, não levou o Daniel Alves, não levou nada, né? Obviamente, né, a gente não sabe como é que vai ser na Copa do Mundo, se é um teste, provavelmente ele estará, né? O Tite já deu algumas declarações aí. Mas quero saber se você concorda com o Alexandre Pássaro, a declaração que ele deu aí
sobre o Daniel Alves, tá bom, galera? Então, vídeo de hoje aí com as atualizações para vocês. Falamos sobre Gabriel Neves, falamos sobre a possibilidade do Rogério Ceni não ser mais treinador do São Paulo, Caleri completando 100 jogos, Arrascaeta probabilidade de não jogar e também sobre a declaração do Pássaro sobre o Daniel Alves. Quero que você deixe aqui os comentários sobre todos os assuntos que eu falei pra gente estar trocando uma ideia, tá bom? Amanhã teremos aí a grande semifinal contra a equipe do Flamengo. Vou estar trazendo uma novidade muito grande, muito boa para todos vocês. Provável escalação do São Paulo, provável escalação do Flamengo, palpite, tudo isso aí para vocês ficarem ligados e por dentro da partida. Então fiquem ligados, tá bom? Para você que é novo, para você que tá chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Você que sempre acompanha, não esquece de deixar o like, ó, todo mundo que assistiu, deixando comentário sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!